Oi, gente. Pois é, ontem aconteceu o primeiro debate presidencial nos Estados Unidos entre o Biden e o Donald Trump. E, embora tenham acontecido muitos insultos e muita confusão entre os dois e troca de acusações, tiveram alguns pontos que a gente pode abordar aqui nesse vídeo. As acusações e a troca de insultos, embora alguns insultos sejam verdadeiros, não é? E vocês que conhecem um pouco da política e que acompanham as eleições sabem a que insultos eu estou me referindo, a maioria deles direcionados ao Trump, embora alguns sejam válidos para o Biden também. Algumas coisas valem a pena a gente abordar em mais profundidade e é isso que eu vou fazer nesse vídeo de hoje. Primeira coisa que eu acho que ficou muito clara logo no início do debate foi que o Donald Trump tem uma estratégia em mente. A estratégia dele é encaixotar o Biden na questão da esquerda de dentro do Partido Democrata, ou seja, a ala Bernie Sanders. E qual é a estratégia? A estratégia é forçar o Biden a rejeitar publicamente a Medicare para todos e as propostas mais socialistas ou social-democratas defendidas pela essa ala progressista. A estratégia, então, fundamentalmente é fazer Biden dizer claramente que não defende essas políticas. E Trump revelou que essa é a estratégia quando ele disse, quando Biden fez o que ele queria, Trump disse, agora você acabou de perder a esquerda. Quando Trump disse isso, Trump mostrou que essa era a estratégia dele. Ou seja, a estratégia dele era deixar que Biden demonstrasse que tem uma posição em relação à saúde de apenas expandir o Obamacare e uma opção pública só para os mais pobres e irritar e transformar a esquerda do partido em uma esquerda chateada com Biden, que tem uma probabilidade não de votar em Trump, mas de ficar em casa. Essa é a estratégia do Trump. Ou seja, a estratégia do Trump é fazer com que essa esquerda fique em casa, porque ela não vai ver em Biden um representante das suas ideias. Funcionou do ponto de vista discursivo essa estratégia? Funcionou. Vai funcionar do ponto de vista eleitoral? Aí é mais complicado. Porque as pesquisas começam a sugerir, a maioria delas, pelo menos por enquanto, é verdade que esse apoio da esquerda a Biden é um apoio frágil, porque a esquerda no Partido Democrata ela é minoritária. O que eu estou chamando de esquerda é a ala progressista que tem Bernie Sanders como liderança principal. O Partido Democrata não é um partido de esquerda. O Partido Democrata é um partido de centro-direita e em algumas questões econômicas é um partido de direita mesmo. Mas que tem dentro dele uma ala mais de esquerda que é a ala do Bernie Sanders. Só que do ponto de vista eleitoral, talvez essa tática não dê muito certo para o Trump, porque boa parte desse setor mais progressista está avaliando que é melhor votar nesse momento em Biden estrategicamente e lutar contra Biden depois. Inclusive, pela primeira vez, Bernie Sanders disse mais ou menos isso numa entrevista ao Jimmy Kimmel depois do debate. Bernie Sanders foi para o programa do Jimmy Kimmel, que eu assisti, depois do debate, e em um determinado momento ele diz, olha, a gente precisa pensar estrategicamente. E ele disse basicamente que a ideia é votar no Biden agora, pressionar ele para aprovar uma agenda progressista, e se ele não aprovar, criticar, pressionar, lutar contra o Biden, tendo o Biden na Casa Branca, porque é um adversário menos problemático do que o Trump. Então, admitiu, não com todas as letras, mas nas entrelinhas, Bernie admitiu isso. E a mensagem do Bernie me parece que é uma mensagem que está sendo adotada por boa parte do campo progressista, ou seja, boa parte do campo progressista está apostando nessa alternativa de eleger o Biden, derrotar o Trump e depois lutar contra o Biden. Ou seja, escolher o seu adversário. Vai dar certo, não vai dar certo? Caso o Biden seja eleito, isso vai dar certo? Não sei.
existe a chance do Biden, ao depois de ser eleito, fortalecer ainda mais o campo corporativo, e existem outros riscos, como eu já avisei aqui, que tem o risco de conflito militar com a Coreia do Norte, com a Rússia, porque Biden é um desses caras que defende uma postura bastante agressiva do ponto de vista militar. Mas claro que, em termos de escutar a ciência, questões como coronavírus e questões ambientais, não dá para comparar o Biden com o Trump. Biden, pelo menos no discurso, vai ser muito mais simpático a essas questões e, no caso do coronavírus, vai escutar os cientistas em relação a como proceder. No caso das questões ambientais, Biden, deu para trás também no Green New Deal, que é a proposta que está sendo capitaneada pela Alexandria Ocasio-Cortez, e o Biden deixou claro que não tem compromisso com essa proposta, que defende sim algumas políticas ambientais, mas nada tão firme, nada tão forte. E eu discordo da ideia de radical, significando extremista, porque, no máximo, a proposta da Alexandria Ocasio-Cortez ela é radical porque ela vai à raiz do problema. Nesse sentido, é uma proposta muito boa. E o Biden demonstrou não ter compromisso com essa proposta. Mas só o fato dele acenar que ele respeita a ciência, de que ele vai fazer algo em relação à questão ambiental, obviamente ele soa muito melhor do que o Trump, que demonstrou várias vezes ignorar o conhecimento científico e se posicionou contra a agenda ambiental. Então, tem essa questão. Sobre o Brasil, o Biden disse que as florestas tropicais estão sendo destruídas, né? Falou reconhecendo a questão da mudança climática e questões ambientais e tudo mais. E ele sugeriu consequências econômicas para o Brasil caso não cumpra a meta de preservação das florestas, mais ou menos uma ameaça ao Bolsonaro. Ou seja, uma ameaça ao governo brasileiro. E a ameaça funciona mais ou menos da seguinte forma: se o governo brasileiro não acordar e não começar a proteger, eles, Estados Unidos, caso ele seja eleito, vamos realizar sanções comerciais contra o Brasil. Isso, por um lado, é bom, porque pressiona o Brasil a ter uma política de proteção ambiental melhor, então, e é uma boa batida no Bolsonaro, mas, por um outro lado, pode, em algum momento, ter consequências negativas para a população mais pobre do Brasil, que pode ser quem, de fato, vai sofrer com sanções dos Estados Unidos do ponto de vista econômico. E eu tenho essa solidariedade com os mais pobres sempre, porque eles são, historicamente, aqueles que mais sofrem por esses conflitos da macropolítica, não é? Enfim, a gente não deve se esquecer disso. Teve um determinado momento, e eu vou destacar esse momento, que o Trump disse assim: você teve 47 anos e não fez nada, Joe. Aí o Trump está errado. O Joe Biden, durante esses 47 anos, fez muita coisa, mas muito pouca coisa boa para a classe trabalhadora. Aliás, assim como o Donald Trump, que teve uma atuação absolutamente terrível e que tentou, sim, acabar com o Obamacare e tirar milhões de pessoas das proteções frágeis, não ideais, que o Obamacare dava em termos de seguro de saúde. Então, o Trump já tem um histórico de fomentar ódios, de não se distanciar, inclusive nesse debate, de declarações e de grupos altamente polêmicos e preconceituosos, o que é absolutamente abominável por parte do Donald Trump. Mas não é como se o Joe Biden tivesse ficado 47 anos na vida pública e não tivesse feito nada. E uma ficha corrida do Biden indica, por exemplo, que quando ele foi eleito em Delaware, ele fez tudo que as empresas de cartão de crédito queriam. Então teve uma carreira desenvolvida para ajudar os interesses dos cartões de crédito, das empresas de cartão de crédito, inclusive para facilitar uma escravização moderna, né? Porque impedindo as famílias de declararem falência, a pessoa tinha que ficar pagando a conta de cartão de crédito para o resto da vida, juros em cima de juros, e esse projeto de lei foi um projeto empurrado pelo Biden. O Biden também tem a assinatura dele na lei do crime dos anos 90, que
realizou a explosão carcerária dos Estados Unidos, que ajudou a contribuir para a expansão dos presídios privados e explosão carcerária. Então, tudo isso tem a assinatura do Joe Biden. Nos anos 90 também, os cortes nos programas sociais, Medicaid e Medicare, tem a assinatura do Biden. Biden foi o principal senador do Partido Democrata que defendeu cortes e congelamento de gastos na área social, né? E ele foi uma pessoa que votou a favor da guerra do Iraque e apoiou todos os conflitos armados. Ele defendia um conflito armado no Iraque desde os anos 90 e apoiou todos os conflitos armados, apoiou inclusive a derrubada da Dilma Rousseff aqui no Brasil, inclusive o plano de escutas e tudo mais. Não é? Então, se Trump tem 4 anos fazendo muito estrago, quase 4 anos, 3 anos e pouco, fazendo muitos estragos na presidência, Biden, com menos poder, tem 47 anos de muitos estragos também, fazendo os interesses do complexo industrial militar, qual ele apoiou durante toda a sua carreira, e as empresas de cartão de crédito. Às vezes o pessoal me pergunta no Instagram, pô, André, Biden é tão ruim assim? A pergunta que eu tenho a essas pessoas é, diante do que eu estou dizendo, vocês me digam se vocês acham que ele é ruim ou não. Ele foi apoiado pelos empresas de cartão de crédito e fez tudo o que eles queriam? Fez. Você acha isso bom ou ruim? Você me diga. Ele empurrou ou não empurrou uma lei do crime que ajudou a explodir a população carcerária nos Estados Unidos? Você me diga se isso é bom ou ruim. Um grande defensor da guerra às drogas. Ele empurrou os Estados Unidos numa onda ultra-intervencionista e votou a favor de todas as intervenções militares americanas. E sempre foi um defensor do militarismo e do imperialismo americano, o Joe Biden. Você acha isso bom ou ruim? Agora, se você deslocar para, pelo menos ele não é Trump, em muitas questões, claro que eu concordo com você. Claro que eu concordo com você. Isso é absolutamente óbvio. Na ambiental, escutar ciência, fomentar ódio. Biden, não dá para comparar Biden com Trump nessas questões. Óbvio que ele não está fomentando ódio, óbvio que ele escuta mais a ciência do que Trump, e óbvio que ele vai ter uma política não tão ruim do ponto de vista ambiental. Mas também a gente tem que superar o pensamento binário, que a gente faz de conta que todas aquelas outras coisas que o Biden fez, a gente vai dizer agora, não fez. Isso eu não faço, gente. Isso eu não faço. O melhor momento do Biden durante todo o debate, na minha opinião, foi quando ele bateu no Trump no coronavírus. Ele bateu no fato do Trump ignorar a ciência, bateu no fato e foi firme em lembrar que Trump sabia das evidências e tentou minimizar o coronavírus e tentou minimizar os riscos para a população. E esse foi o momento que eu acho que o Biden foi melhor, inclusive porque conecta o americano com uma coisa super atual e que Trump objetivamente piorou materialmente a vida dos americanos, tanto do ponto de vista da epidemia, o que teve consequências para a área de saúde pública e de vidas humanas terríveis consequências às atitudes do Trump, quanto as respostas do ponto de vista econômico do Trump não foram respostas adequadas para proteger e para ajudar a classe trabalhadora. O que, embora a proposta do Biden não seja assim tão melhor, é só um pouco melhor no quesito da classe trabalhadora, produziu o contraste com o desastre que foi o Trump nesses dois quesitos, foi realmente o momento alto do Biden e é o tipo de coisa que pode levar ele a vencer a eleição. Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Quem sabe se torne um apoiador, membro do canal. A gente se vê no próximo vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Tchau, tchau, gente.